Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 13 de abril de 2025. Nós estamos começando a semana aqui pontualmente às 7 da manhã, como fazemos todo dia, para que você fique muito bem informado sobre o que vai acontecer essa semana no mundo, para a gente passar em revista aqui o que foi do fim de semana também, porque tivemos vários fatos, principalmente na seara internacional acontecendo, e agora nós vamos contar para você como é que está o mundo nas últimas horas, tá? A principal notícia do dia é a derrota do clone do Bolsonaro lá na Hungria, o Viktor Orbán, que durante 16 anos governou feito um autocrata. Ele estuprou a maneira como a justiça funcionava como um sistema de freios e contrapesos ao regime, impôs restrições à livre circulação de informações, criminalizou ONGs, exatamente aquele mesmo receituário que o Bolsonaro tentou, sem sucesso, aplicar aqui no Brasil e que ainda vai tentar aplicar de novo por intermédio do seu filho, Flávio Bolsonaro, que vem aí numa condição de equidade, né, uma incômoda equidade para o campo progressista com a situação eleitoral do presidente Lula. Obviamente que o Brasil, desde 2018, se mexe muito pouco na curva das intenções de voto, né? É o mesmo país, um país que se dividiu ao meio, está cindido entre a metade que apoia a extrema-direita, a outra metade que deplora. Se for pegar o conjunto da população todo, esses dois grupos representam mais ou menos 30% do contingente populacional total. Então tem uma grande área aí ao centro para ser explorada nessa eleição, e é exatamente isso que os partidos começam a fazer agora, tentando por todas as vias capturar a atenção desse eleitor que não se identifica nem com um lado nem com o outro. Vai ser a grande batalha a partir de agora. Batalha essa que já começou, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro matando sobre pastores e templos religiosos, né? Porque o movimento neopentecostal hoje tem aproximadamente 27% dos brasileiros e constitui uma força política muito importante, quase hegemônica, porque a maior parte dos pastores brasileiros milita na extrema-direita, né? Flerta com a extrema-direita. Enquanto isso, lá fora, o Trump, já desesperado porque não consegue terminar essa guerra, que os Estados Unidos, de acordo com a sua própria opinião pública, estão perdendo, pelo menos do ponto de vista simbólico, né? E o Trump agora diz que ele também vai bloquear o Estreito de Hormuz. Aí o mundo inteiro pensando, mas o que vai adiantar os Estados Unidos reforçarem o bloqueio, à guisa de fazer um bloqueio total a todos os portos do Irã, se o petróleo de que o mundo precisa tanto e que está aí até o fim de abril, pode colocar o planeta numa situação de desabastecimento, está lá e vai ficar trancado por lá. O Irã está tranquilão, dizendo que o controle do Estreito de Hormuz está sob controle deles, né? E eu vou pedir para o meu querido Alex colocar já aqui no telão para mim, esse mapa que está aqui na minha tela, porque a gente vai dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o Marine Traffic, que é um site na internet que, como Flight Radar, ele dá a posição imediata, não dos aviões, dos navios aqui, né? Esses pontinhos em vermelho são os petroleiros, e aqui está o Estreito de Hormuz. Você pode ver aqui claramente tem um movimento muito pequeno de navios aqui, né? Esse aqui é da China, esse aqui é do Vietnã, parecem estar em movimentos opostos nessa área de maior risco, mas vocês podem ver que as bolinhas aqui, olha, representam o tráfego de petroleiros que está parado, tá? Então a situação continua a mesma, não tem saída nem entrada, aqui dentro navios que já estão carregados esperam para sair, aqui fora navios que estão descarregados e aguardam a oportunidade de abastecer aí através, principalmente, da ilha de Karg, né, que fica um pouco mais ao norte. Então a situação é essa, permanece inalterado, o Trump, a cada dia que passa, fazendo coisas mais sem sentido do ponto de vista estratégico, a opinião pública com um saco bastante cheio dos erros que vêm sendo cometidos, e a boca grande já se comenta ali que essa é a pior roubada na qual os Estados Unidos se meteram desde a Guerra do Vietnã, e é capaz de não ter nem paralelo com a Guerra do Vietnã, né? Ainda assim permanecem as ameaças de invasão por terra, essas coisas tudo que a gente sabe que não vão acontecer, porque a guerra hoje é uma guerra eletrônica. Os Estados Unidos não mandam soldados para a guerra porque não querem ver sacos pretos voltando para casa. De qualquer forma, a perspectiva para a semana é muito ruim. O dólar começa a semana aqui no Brasil cotado aí próximo dos R$5, nunca teve tão baixo. Pode ser que baixe mais ainda, porque a situação do petróleo lá continua indefinida. O petróleo mesmo, o petróleo Brent, né, que é o petróleo padrão cotado nas bolsas, já começou o dia hoje acima de $100, está a $103 agora, pouco abaixo de $103. A situação
geopolítica indefinida, tá? Esse é o quadro, esse é o cenário. A semana vai ser uma semana agitada, nós vamos ter votação de escala 6-1 pela Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos ter 7 deputados candidatos a uma vaga, eu vou dizer aqui a palavra, tá? Há uma sinecura no TCU, né? Uma sinecura, que não tem outro nome para isso. 7 deputados disputando uma posição ali que vão ser sabatinados pela Comissão de Finanças e aí vamos ver quem é que ganha essa parada, tá bom? É isso, gente. Deixa eu conversar com o meu amigo Alex aqui para saber como é que foi o fim de semana futebolístico no país, já que essa informação virou padrão aqui, né, Alex? Bom dia para você. Tá com a blusa do Palmeiras, aconteceu alguma coisa? Eu sei que teve palmeirense brilhando em outros times esse fim de semana, hein? Isso mesmo. Bom dia, primeiramente, bom Panunzio, nossa querida audiência no Brasil e aqui no mundo. E eu estou com a camisa, com a jaqueta apenas por estar mesmo, porque ontem o Palmeiras me fez passar raiva, porque estava jogando com 2 jogadores a mais e conseguimos empatar no clássico ali contra o Corinthians jogando fora de casa. Eu estou triste e feliz ao mesmo tempo, Panunzio. Pois é, eu ia falar com você sobre esse resultado aí, foi mais ou menos, hein? De novo aí, ó, o Palmeiras quando precisa sair bem, patina, derrapa, né, Alex? Isso mesmo, lembrando que com uns 30 minutos do primeiro tempo, o André, que é o meio-campista ali do Corinthians, que é cria ali do terrão do Corinthians, foi expulso por fazer um gesto obsceno em direção ao Andréas Pereira, e nisso eu acreditei que o Palmeiras iria para cima e iria tentar sair com uma vitória do jogo. Porém, o Palmeiras ficou só tocando a bola para o lado, para o outro. No segundo tempo, o Mateuzinho foi expulso após um tapa, um soco na cara ali do argentino Flaco Lopes. O Palmeiras ficou com 2 a mais. E o que acontece é que o Palmeiras não teve uma chance assim efetiva. O melhor momento ali do Palmeiras foi um chute contra do Gabriel Paulista, onde o Hugo Souza fez uma ótima defesa. E o lance crucial ali da partida foi o Yuri Alberto, no contra-ataque. Cara a cara com o Carlos Miguel, perdeu o gol. E nisso o Corinthians poderia sair vitorioso com 2 jogadores a menos no clássico contra o Palmeiras, e o clássico foi marcado por polêmicas e agressões ali, tanto do Palmeiras, tanto do Corinthians, Panunzio. Muito bom. Você sabe que eu estou vendo aqui a tabela do campeonato feminino, aqui ó, Corinthians e Palmeiras estão lá no topo também, hein? Sim. Na liderança do campeonato feminino. Os dois times vão brigar muito aí por esses campeonatos afora, hein? Isso mesmo. Lembrando que o Palmeiras e o Corinthians é mais uma potência no futebol feminino do que o Palmeiras, porém os dois estão marcando ali decisões ali no Paulista, Campeonato Brasileiro, então vamos ficar de olho também no Campeonato Feminino, Panunzio. Muito bom. Pela minha tabela aqui está Corinthians em primeiro lugar, Palmeiras, depois vem São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e Santos. Ferroviária e Internacional para completar os 10 pontos aqui, né? E a gente não enxerga o futebol feminino, hein? Caramba, eu vou falar uma coisa, o Brasil é um país muito engraçado, viu? Porque quando a seleção não joga nada, quando o time da gente não joga nada, fica o pessoal aí com essa cara que o Alex está hoje aí, ó. Tá vendo só? Mas ninguém Sim. para de prestar atenção. Mas a mulherada faz cada coisa que até Deus duvida nos estádios e ninguém fala nada delas, né, Alex? A gente precisava dar mais atenção para elas, viu? Isso mesmo, lembrando, Panunzio, que nesse final de semana a seleção brasileira feminina estreou no FIFA Series, que é um torneio amistoso que está sendo disputado ali na Arena Pantanal, em Cuiabá, e estreou ganhando a Coreia do Sul de 5-1, então vamos ficar de olho na seleção feminina, que, se Deus quiser, vai dar muita glória ali para nós torcedores, porque a seleção masculina, em anos de Copa do Mundo, está bem abaixo e eu acho que vai passar uma vergonhinha lá nessa Copa do Mundo, hein, Panunzio? Pois é. Tá bom, temos mais ou só isso por hoje mesmo? Então, Panunzio, antes de encerrar, vamos passar pelos resultados da 11ª rodada. O Remo empatou 1-1 ali com o Vasco, o Vitória ganha de 2-0 do São Paulo. O seu querido Mirassol perdeu pro Bahia, 2-1. Ex-querido, tá? Tô de mal com o Mirassol agora. Voltei a Uberlândia. Isso, meu agora exercício de apostasia desportiva. Isso mesmo. O Santos ganhou do Atlético Mineiro. No Grenal ficou empate 0-0. Ontem o Atlético Paranaense ganhou de 2-0. Botafogo empatou 2-2. Flamengo ganhou de 2-1 e se isola ali no segundo colocado. Palmeiras empatou 0-0 e nosso Cruzeirão ganhou de 2-1. Se você quiser ver a tabela onde seu time está, mandar para algum amigo, só printar aí e mandar para os seus grupos. Vamos nessa, Panunzio. Rapaz, a Loteca esse fim de semana teve de dura de acertar, hein? Só Sim. teve zebra aí nesses jogos.
Então tá bom, Alex, um abração para você, obrigado, bom dia, viu? Valeu. Sigamos aqui com a semana, né, pela frente que temos. Vamos para a meteorologia, gente, vamos ver primeiro o mapa dos alertas, como vocês veem aí, tem um dia mais ou menos tranquilo no Brasil, alertas laranja somente nessa faixa aí que vai do extremo oeste ao extremo leste do Brasil, né, indo do oeste da Amazônia até o nordeste brasileiro. Depois nós temos aqui uma região de chuva lá em Salvador, e no sul do país também teremos tempestades ali, olha, em toda essa área do sul, tá? Então, rapidamente aqui, para a gente não gastar muito tempo com isso, já que não teremos grandes fenômenos meteorológicos atuando sobre nós, está aqui a previsão cidade a cidade. Olha, aqui no Rio Grande do Sul tem essa área mais ao sul, essa faixa cinza aqui no sulzinho, olha, que realmente o tempo está, segundo a marcação do IMET, preocupante, tanto que a cor aqui é cor cinza, né? E vamos para as temperaturas agora. Então, vamos lá, Porto Alegre terá 22 de máxima, com nuvens sem chuva, possibilidade de chuva isolada em Florianópolis, em Curitiba 24 graus, opa, não falei a temperatura lá em Florianópolis, é 24, é a mesma temperatura de Curitiba, não chove em nenhuma capital do Sudeste, tá gente, olha, São Paulo terá 26 graus de máxima, Rio de Janeiro 23, dia friozinho lá para os cariocas, Vitória terá 27 graus, Belo Horizonte terá máxima de 15 graus, uau, friaço lá em Belo Horizonte, capital do meu estado. Aí vamos para o centro-oeste. Campo Grande terá 34 graus, muitas nuvens, mas não está prevista chuva. Goiânia também não chove, tem só nuvens no céu. Brasília terá um dia de céu azul, 29 graus de temperatura. Em Cuiabá vai fazer 35, dia quente para lá na capital dos mato-grossenses. Em Porto Velho vai fazer 30 com chuva, em Rio Branco também chove com 29 graus. Manaus terá 33 também com chuva. Boa Vista terá 35, em Macapá 29 e Belém do Pará terá 29 graus também. E fechando aqui o norte, Palmas, Tocantins terá 30 graus de temperatura, chove. Chove em todo o Nordeste, então não vou ficar repetindo aqui, vai chover em tal lugar, vai chover em... Não, chove, tá? Chove em São Luís com 30 de máxima, chove em Teresina com 29, em Fortaleza também com 29, Natal com 30, João Pessoa com 25, Recife com 31, Maceió com 26 e Aracaju com 28 graus. Fechando o mapa do Brasil aqui, Salvador terá 30 graus, perspectiva de chuva durante o dia de hoje, tá? E agora vamos ver a capa do ICL. Lembrando aqui, olha, a primeira manchete nossa são os ataques do Trump ao Papa, que agora não quer um Papa que critique o presidente. Aliás, ele não gosta de ser criticado por ninguém. A imprensa é fake news, a justiça, quando age contra ele, é fake justiça. Enfim, ele é um homem de baixa capacidade de suportar críticas, né? Mas aí está o Trump atacando o Papa Leão XIV, né? E outras notícias da guerra sendo destacadas aqui, como, por exemplo, nesse intertítulo aqui, que fala que sem um acordo, Trump agora anuncia, como eu disse lá na abertura, que ele também vai boicotar a passagem de navios lá pelo Estreito de Hormuz. Então, navios que segundo os Estados Unidos, pagarem pedágio a Teherã, vão ser fustigados pela sua artilharia, tá? E, como eu falei também lá na abertura, petróleo começando a semana em alta, depois do fracasso do fim de semana da reunião que aconteceu em Islamabad, em que não houve, mais uma vez, acordo, não restando aí nenhuma alternativa para encerrar esse conflito, que agora castiga muito mais Estados Unidos do que iranianos. País bravo esse Irã, não, gente? E o Trump achou que fosse dar um passeio por lá, como fez aqui na nossa vizinha Venezuela, né? O grande destaque do fim de semana foi a derrota desse homem que você está vendo aí, de cabelos brancos, grisalhos, tá? Quem é esse sujeito? Viktor Orbán. Durante 16 anos, presidiu a Hungria como um déspota, dirigiu a Hungria como um déspota, e agora o partido dele acaba de perder a eleição, e quem ganhou foi um ex-aliado dele, mas um ex-aliado que de repente entendeu o que era a autocracia do Viktor Orbán e passou a denunciá-lo. Portanto, é um político também de direita. Lá é a extrema-direita perdendo para a direita, e perdendo uma surra acachapante, tá? Não sobrou nada para o Viktor Orbán nessa eleição. O partido que venceu a eleição lá contra o Viktor Orbán ficou com quase 2/3 das cadeiras, vai ter que fazer uma pequena composição para montar o gabinete do governo, tá? Mas a derrota do Viktor Orbán é uma derrota muito significativa e tem um peso grande, inclusive para nós aqui no Brasil, porque esse cara é o modelo do Bolsonaro, tá? Ele é descrito em todos os manuais de política recentes e que tentam qualificar esse momento ideológico do planeta
como sendo o grande exemplo para os autocratas, aqueles que usam dos artifícios da própria democracia para sabotar e fustigar a democracia. No caso dele, provocou grandes mudanças na Suprema Corte, aposentou compulsoriamente o juiz, um projeto muito parecido com aquilo tudo que a gente viu aqui no Brasil, né? E a nossa manchete está falando, irmão de Bolsonaro e ícone da extrema-direita é derrotado na Hungria. Vitória do opositor Peter Magyar deve ser suficiente para desmontar políticas ultraconservadoras adotadas nos últimos 16 anos. Entre essas políticas, aquelas que negam, por exemplo, direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E que também procuram patrulhar o funcionamento de ONGs que recebem financiamento do estrangeiro, como se elas fossem organizações demoníacas, satanistas, né? Nos outros destaques, nós temos aqui informações sobre ciência, né? A China conseguiu escavar um buraco no gelo da Antártida de 3.400 metros de profundidade, tá? Isso parece muito, mas ainda não é nada, né? Diante do diâmetro enorme do nosso planetinha aqui azul, mas enfim, o recorde foi batido. 3.400 metros de gelo puro, tá? Para a gente saber o que acontecia no passado remoto quando essas camadas de gelo se formaram. Lá em Fernando de Noronha, os ecos da guerra insana do Trump começam a causar preocupação lá, porque a ilha é integralmente dependente de petróleo, né, e de meios para que possa sobreviver. Afinal de contas, ela está ali como, né, um postinho avançado do sertão a 240 quilômetros da costa, e se faltar petróleo ali, vai ser um caos, né? Olha só que coisa curiosa essa manchetezinha que está aqui em cima, olha. O Flávio Bolsonaro quer porque quer achar um motivo para falar mal do Lula. Eu, se fosse ele, quereria também. Mas precisa ter critério, né? Não é por qualquer motivo. Na ausência do que fazer, ele foi atacar o Lula porque diz que tem 80 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil e mostrou cenas de gente passando fome. Sabe de quando eram essas cenas? Do governo do pai dele. Esperto pra caramba esse Flávio, né? Na ausência de um recorte melhor da realidade de hoje, usa qualquer coisa lá do passado, nem que seja para ferrar o legado do seu próprio pai, tá bom? É isso aí, gente. São esses os destaques. Já são 7 horas e 17 minutos. Eu vou chamar o meu querido amigo Kleber Lourenço, que está esperando ali na redação para atualizar a gente. Kleber, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo ótimo. E você? Como é que foi o seu fim de semana? Finalmente concluí a mudança. Tô de casa nova e agora posso voltar com carga total, Panunzio. Opa! Que beleza. Agora nós vamos ter Kleber Lourenço 24 horas por dia aqui no ICL, o Instituto Kleber Lourenço. Ainda não, e espero que não tão cedo. Kleber, vamos lá. Que história é essa do Flávio Bolsonaro usar a imagem da fome no governo do pai, daquela fila dos ossos, pessoal correndo atrás de caminhão de lixo para criticar o Lula? Ele não tem nada no acervo melhor do que isso para usar, não? Olha, Panunzio, isso é no mínimo inacreditável, já que o Flávio Bolsonaro postou um vídeo ali cheio daquele trejeitos que já tem os vídeos da família Bolsonaro, com uma música dramática, um discurso apelativo de que é preciso romper o ciclo da miséria, e aquele todo discurso enfeitadinho, só que as imagens que ele usou para ilustrar o vídeo todo dele, e aí eu acho que não vale a gente passar esse vídeo é um show de absurdos. Eu acho até que vale, sabia? Eu acho que vale. Você acha? Quando a coisa é muito absurda, eu fico receoso de se vale a gente passar esse tipo de loucura. Porque acontece, nas imagens que ele coloca para ilustrar o seu ímpeto de rompimento da miséria, ele coloca imagens do governo do pai dele, governo Bolsonaro, como, por exemplo, das pessoas nos caminhões de lixo, tentando buscar restos para conseguir se alimentar, aquela famosa fila dos ossos também que teve no governo Bolsonaro, que foi um reflexo da gestão do pai dele, que era totalmente displicente com as camadas mais pobres. Inclusive, isso em grande medida explica também um pouco da não reeleição ali, o primeiro presidente desde a redemocratização que não foi reeleito, né? Então, ele usou, sem ter muito o que criticar o governo Lula, sem ter muito ali para onde ir, ele decidiu usar imagens do governo do pai, que promoveu um verdadeiro descalabro na área social. Vale lembrar que o governo Bolsonaro foi responsável pelo desmonte de vários programas sociais importantes, como, por exemplo, um deles, o Farmácia Popular. Ele foi totalmente desfeito no governo Bolsonaro e só retornou agora no governo Lula. Acho que uma sugestão interessante para o Flávio Bolsonaro, já que ele não tem muito o que mostrar, ou talvez ele não saiba como criticar o governo Lula, talvez seja ele deixar de forma clara quais são as propostas dele para emprego, para geração de renda, para combate à pobreza, combate à fome. Até o momento isso também não ficou muito claro
na cartilha do que o pretenso pré-candidato vem se propondo a trazer. E, além disso, vale ressaltar que muitos dos economistas que apoiam o Flávio Bolsonaro são economistas que seguem a linha de que deveria se acabar com o salário mínimo ou reduzir os reajustes do salário mínimo, cortar programas sociais. Até o momento, o Flávio não disse isso claramente. Na verdade, o único plano de governo que Flávio Bolsonaro apresentou até hoje, assim como Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, o único plano apresentado por eles foi o de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, um criminoso condenado, da cadeia. Então, embora ainda não consiga criticar o presidente Lula, não apresente propostas, o único plano que essa turma tem até hoje para governar o Brasil é soltar um criminoso da cadeia. Panunzio. Pois é. Deixa eu só encaminhar uma coisa aqui, antes do Kleber continuar. Nós estamos com uma enquete no ar aqui, eu queria que o Alex mostrasse para nós, queremos saber a sua percepção sobre isso, tá bom? Porque tem gente que acha que o Trump está ganhando a guerra, tem gente que acha que o Trump está perdendo a guerra, e tem gente que não acha nada sobre essa guerra. Bota aqui para mim no telão, fazendo favor, Alex, a enquete. Ah, não tem enquete ainda? Tá bom, vou antecipar aqui para vocês. Daqui a pouco vai aparecer aí na sua área de comentário. A nossa enquete hoje é o seguinte. Quem é que está ganhando a guerra, tá? Quem é que está ganhando a guerra lá no Oriente Médio? Você acha que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos e Israel, que é o Irã, ou que essa guerra não tem ganhadores, tá? É a nossa enquetezinha de hoje. Então, quando você puder, você vai aí na nossa área de comentários e vota lá, porque a gente quer saber a sua opinião. Qual é a sua percepção? Quem é que ganha essa guerra aqui? Eu, pessoalmente, tenho uma opinião formada, já vou dizer aqui, não quero cabalar seu voto, não, mas os Estados Unidos estão se ferrando com essa guerra, hein? Não vem, aí, ó, a guerra aqui, ó. Quem está ganhando a guerra no Oriente Médio? Estados Unidos e Israel, o Irã, e a guerra não tem vencedor. Agora, olha só a desproporção, hein? Nós estamos começando a votação agora, isso aqui provavelmente vai mudar, mas nós temos 50% das pessoas que nos assistem agora achando que o Irã está vencendo a guerra, né? É a percepção que eu tenho. Outros 3%, olha só que diferença, 3% só acham que os Estados Unidos estão vencendo a guerra e 47%, quase metade, acham que essa guerra não tem vencedor. Então vota aí, por favor, está aqui na nossa área de chat, você acha aqui a enquete para votar, tá bom? Vamos voltar ao Kleber Machado. Kleber, qual é o assunto número 2 hoje? Que Kleber Machado aqui, ó, Kleber Lourenço. Desculpa, Kleber. Eu não estou te ouvindo, Kleber, agora. Será que sou eu aqui? Eu acho. Ah, não era eu. Voltou agora? Voltou. Pode falar. Maravilha. Vamos para o próximo assunto, que é o caso também das investigações envolvendo, mais uma vez, caso Master e agora Banco Central, que a gente vem constantemente falando sobre isso. Um relatório interno do próprio do Banco Central mostrou que o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, o Bellini Santana, simulou 2 contratos que somaram 4 milhões de reais com o Banco Master. Um desses contratos, Panunzio, o mais interessante é que ele foi no valor de 2 milhões de reais e ele diz respeito a um suposto relatório ali de saúde financeira, de boas práticas financeiras, que custou 2 milhões de reais e foi um relatório de 50 páginas, ou seja, basicamente, o Banco Master e Daniel Forcaro pagaram 40 mil por página desse relatório. Uma soma ali, no mínimo, extraordinária para um relatório que, inclusive, segundo essas apurações do próprio Banco Central, foi um relatório que pode ter sido gerado por inteligência artificial, basicamente só para justificar os repasses do Banco Master para esse antigo chefe, diretor do Banco Central, Panunzio. Engraçado como a corrupção no Brasil foi se institucionalizando, né? Com o passar das eras, porque antigamente era tudo escondidinho. Você se lembra que teve um presidente da Câmara no Brasil que, para esconder o dinheiro que ele roubava nos contratos públicos, essa coisa toda, disse que ganhou 84 vezes na loteria esportiva, né? Outros compravam bens em nome de terceiros, empipinavam a família. Hoje em dia é tudo com nota fiscal, tá? Então o sujeito, por exemplo, o sujeito está lá, é advogado, trabalha na área da comunicação, tem nada a ver com advocacia, faz um contrato em que a empresa dele é uma empresa de comunicação e ele tem a pachorra de dizer que ganhou 3 milhões e 800 mil reais trabalhando como advogado. O recibo da empresa dele é um recibo de trabalho de comunicação, hein, Kleber? Então, devagarzinho, a corrupção foi inventando um jeito de se institucionalizar, né? Aquela moda do tempo do Marcos Valério, de ter que inventar uma transação via agência de publicidade, passou. Hoje em dia o corrupto dá o recibo para o corruptor, né? É o que fica muito claro no deslindar desses esquemas que a gente tem visto aí, relativos a organizações como REAG,
Vorcar e Companhia Limitada, né? E é absolutamente inacreditável, né? Um relatório de 50 páginas, custa R$2 milhões e gerado por inteligência artificial, segundo os indícios dessa investigação do Banco Central sobre esse caso. Isso entra em mais uma coisa na cesta de situações estranhas e, no mínimo, exóticas, Panunzio, no entorno da gestão de Roberto Campos Neto durante a sua passagem do Banco Central, e que até o momento o presidente do Banco Central não se deu ao qualquer trabalho de prestar qualquer explicação, seja em alguma comissão no Congresso Nacional. Inclusive ele fugiu da CPI do crime organizado, não compareceu, a gente já falou sobre isso aqui, ele não emitiu nota, pronunciamento, coletiva, nada. Mais uma vez temos mais uma história estranha envolvendo a gestão Roberto Campos Neto, já que este personagem, o Bellini, ele foi diretor da área de supervisão bancária durante a gestão Campos Neto. Então, mais uma vez faço essa cobrança também pública, e vale a nossa comunidade também fazer essa cobrança. Quando Roberto Campos Neto vai se explicar sobre todas essas situações estranhas e suspeitas durante a sua gestão no Banco Central? Até agora ele não falou sobre isso, é preciso que ele fale sobre isso. E aqui, que fique claro, não estou acusando o ex-presidente do Banco Central de fato ser um criminoso, de que ele de fato cometeu algum crime, mas no mínimo, por ele ser diretor do Banco Central naquela época e tantas coisas acontecerem, mais uma vez, o Banco Central, o Banco Master já passava por diversos problemas. Quando ainda era Banco Máxima, ele tinha problemas na justiça, assim como o Daniel Vorcaro, e mesmo assim a gestão Roberto Campos Neto permitiu que Daniel Vorcaro comprasse o Banco Máxima, e aí o escândalo que já ficava em torno do Banco Máxima escalasse ainda mais durante toda a gestão Campos Neto como Banco Master. Então, precisamos desses esclarecimentos de Roberto Campos Neto. Pois é, e precisamos também de outros órgãos de imprensa, além do ICL, que cobrem isso, porque por enquanto somos só nós, né? Por enquanto nós, vamos ser justos aqui, e o restante da mídia de esquerda, cobrando isso. Mas não só cobre, isso... Panunzio, mas que cobra também Roberto Campos Neto, porque uma coisa é você falar do caso Master e outra coisa é você fazer essas cobranças constantes ao Roberto Campos Neto. Exatamente. Isso, se a gente colocar nesse enfoque, o número ainda é mais reduzido de veículos que fazem esse tipo de crítica e cobertura. Exatamente. Então, pessoal da imprensa aí, vamos acordar, por favor, tá? A gente serve para servir ao povo, tá? A imprensa só se justifica porque ela é parte da esfera pública. Ela não é parte da esfera estatal, muito menos da esfera publicitária de ninguém, né, Kleber? Por isso que a gente aqui é até meio chato, né, na cobrança do comportamento dessas autoridades aí. Kleber, era isso por hoje, né? Ou temos mais? Por hoje é isso, não. Por hoje é isso. Tá ótimo. Uma segunda-feira vazia assim, tá maravilhoso. Muito obrigado para você, viu? Imagina. Tchau para nossa comunidade também. Até amanhã. Amanhã a gente encontra o Kleber aqui de novo às 7 da manhã, tá bom? Bom, já nós vamos ter o Lula lá de Brasília, porque o Lula está conosco agora toda segunda, quarta e sexta, para minha alegria e a felicidade da minha garganta aqui, que me ajuda muito com os conteúdos do programa. E, gente, antes dele entrar, ele certamente vai falar sobre isso, mas eu quero comentar com vocês aqui sobre a derrota do Viktor Orbán lá na Hungria. É uma derrota acachapante, né? Não só por conta do placar, que foi horroroso para ele lá, mas também por conta do que ela representa para a organização da extrema-direita mundial. Quero só lembrar para vocês que, diante do desastre que se anunciava, o Trump entrou em campo como um trator. Mandou o J.D. Vance, que é o vice-presidente da República lá dos Estados Unidos, para fazer campanha em benefício de Viktor Orbán. Vocês acham que isso ajudou ele? Só atrapalhou. Alô, Flávio Bolsonaro, continua falando bastante do Trump aí, vai. Fala que ele é legal, que ele é um cara bonitão. Continua falando isso para você ver onde você vai chegar. Mas, enfim, o Jamil Chad nos traz a matéria sobre essa maratona eleitoral que a Hungria acaba de viver lá, derrotando o seu autocrata, o Viktor Orbán, e agora tem um país inteiro por reconstruir, né? Os direitos civis, movimento LGBT, o direito ao casamento das pessoas do mesmo sexo, as organizações não governamentais, as ONGs, né? A própria formação da justiça na Hungria, que foi absolutamente alterada por Viktor Orbán e Companhia Limitada. Quer dizer, há muita coisa por fazer. E quem é que vai fazer esse trabalho? É um ex-companheiro de Viktor Orbán, que, no entanto, virou dissidente, passou a atacar, virou pior crítico que ele e a sua autocracia tinham dentro da seara do seu país, né? E aí o Viktor Orbán perdeu as eleições. E o Jamil está nos contando aqui sobre como é que se deu a vitória de Peter Magyar. Não sei nem se é assim que fala o nome dele, mas fica dessa forma mesmo, tá? O que o Jamil nos conta aqui no post dele no nosso portal?
Depois de 16 anos no poder, desmontando a democracia e as liberdades fundamentais da Hungria, Viktor Orbán foi derrotado nas urnas. O resultado representa um abalo para a extrema-direita mundial, para a credibilidade de Donald Trump e também representa o fim político de um grande aliado da família Bolsonaro. Quero fazer aqui um parênteses só para lembrar para vocês. Você lembra de que o Bolsonaro foi passar o carnaval de 2024? Lembra? Na Embaixada da Hungria. Por quê? Tinha armado com o Orbán que se desse ruim para ele aqui no Brasil, ele já estava ali em território amigo e ia se mandar pedir asilo por lá, né? Naquele tempo não havia nem sombra do que viria a acontecer depois e naquele momento Bolsonaro já dizia da sua falta de perspectiva de ir preso, ele não queria de jeito nenhum. Foi preso, está tudo certo, agora não adianta mais tanta proximidade, não há mais uma Hungria para onde ir, viu, Bolsonaro? De modo que você vai ter que arranjar outro parceiro de modo a te receber, caso planeje fugir do Brasil ainda em algum outro momento da sua vida. Mas vamos lá, voltando aqui. No governo Lula, a eleição era ainda vista como um teste de ingerência da Casa Branca no apoio a um aliado, uma espécie de piloto do que poderia ocorrer no Brasil. Neste domingo, com mais de 60% das urnas apuradas, os resultados indicavam uma vitória ampla da oposição. O TISA, que é o partido de Peter Magyar, teria conseguido 136 das 199 cadeiras no parlamento. Ou seja, ficou com quase 70%, né? Enquanto o Fidesz, que é a legenda do Orbán, ficaria com apenas 56 cadeiras. Já o Mihrazank, que é o terceiro partido com posição de comando no parlamento, ficou com as 7 cadeiras restantes, 3,5%. A eleição registrou uma taxa de participação de quase 78%, que foi um recorde absoluto na história da democracia daquele país, e os aliados de Orbán chegaram a sugerir nas redes sociais que poderiam questionar os resultados nas urnas, como uma narrativa de supostas suspeitas de fraude eleitoral que teriam sido registradas. Mas já perto da meia-noite, horário local da Hungria, o próprio autocrata, o próprio Viktor Orbán, foi para a televisão e reconheceu publicamente que havia sido derrotado. Mas com um placar acachapante desse, também não havia muito o que esconder, né? Bom, olha só, a matéria do Jamil continua nos dizendo aqui que se na sexta-feira mais de 100 mil pessoas foram às ruas de Budapeste, elas foram para pedir o fim da era Orbán, que acabou mesmo pela força do voto, né? O resultado levou a multidão ontem para festejar no centro da capital com bandeiras do movimento LGBT e também da União Europeia. Dias antes, o país havia sido tomado por uma ofensiva do governo Trump para tentar resgatar o aliado, salvar essa eleição. A Casa Branca despachou o vice-presidente J.D. Vance para fazer campanha por Orbán. Pergunta se deu certo. Venha, J.D. Vance, venha para o Brasil aqui fazer campanha para os Bolsonaro, venha. Mas não foi suficiente a derrota e também um revés para o próprio Trump, incapaz de garantir com a sua influência a vitória da extrema-direita na Europa. Será que é o fim dessa onda que varre o planeta de extrema-direita? Não sei se é o fim, se é o começo do fim, ou se isso é só um momento de inflexão. O fato é que é muito importante, sabe? Porque mostra pra gente que essa onda de nacional-populismo, que é o sucedâneo natural do nacional-socialismo, do Hitler, que isso não tem possibilidades ilimitadas no mundo contemporâneo, tá? O mundo não está simplesmente condenado a ter essa gente do mal mandando, arbitrando sobre as nossas vidas aí. Vamos lá, olha, ainda que diminuta e sem peso político, a Hungria passou a ditar experimentos legislativos para frear a imigração, para abalar os direitos dos movimentos LGBTQIA+, e das mulheres. Aliados de Orbán ainda passaram a controlar a imprensa e uma reforma nas cortes aprovadas pelo seu partido garantiu imunidade, na prática, contra dezenas de escândalos de corrupção, dezenas. A Hungria é um país em que a autocracia do Orbán só favoreceu o aumento dos casos de corrupção. Ela, inclusive, decaiu vários degraus no ranking da Transparência Internacional. E aqui nós temos um recorte da primeira fala do novo primeiro-ministro, né? Do Magyar, Peter Magyar. Olá, meus compatriotas húngaros, nós conseguimos. O TISA e a Hungria venceram as eleições, não por uma pequena margem, mas por uma margem muito grande. Juntos libertamos a Hungria. Teremos 2/3 da maioria no parlamento. Ele ainda que espera fechar o governo sem grandes composições, tá? E nesse caso, composição aponta sempre para um aliado incômodo, que é esse que acaba de ser derrotado, tá? E aqui o Jamil nos lembra sobre a fuga
né, do Bolsonaro para a embaixada. Orbán também passou a ser uma referência para o governo Bolsonaro a partir de 2019. Ministros colocaram Budapeste nas rotas das suas viagens. Em 2022, o próprio Bolsonaro foi lá e disse o seguinte: prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. Grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Ainda tentou entuchar lá no Orbán esse bordão fascista dos integralistas brasileiros, né? Deixa eu chamar o Lula. Alex, cadê o Lula? Vamos falar, estou louco para falar com o Lula sobre Viktor Orbán, para saber o que significa isso. Bom dia, meu caro Lula. Tudo bem, Lula? Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve, né? Fábio, essa vitória do Péter Magyar, né, oposição ao Viktor Orbán na Hungria, tem um reflexo que vai para muito além, né, dessa amizade declarada e desse asilo político procurado por Bolsonaro em 2024 na Embaixada da Hungria aqui em Brasília. O Viktor Orbán, ele é o fundador, se pudermos falar assim, de uma corrente política que se tornou clássica na ciência política da democracia iliberal, se isso fosse possível, né? Democracia iliberal por quê? Porque é um regime que teria chegado ao poder pelo voto, como foi o caso do Orbán na Hungria, né? E liberal porque ele foi quebrando as barreiras de contenção às autocracias por dentro do sistema político. O Orbán, antes desse mandato ininterrupto de 16 anos, ele já tinha tido uma experiência executiva e teve um mandato de 3 ou 4 anos, né, como primeiro-ministro da Hungria. Foi derrotado numa eleição subsequente. Aí, quando ele foi reeleito para esse mandato no qual estava há 16 anos, né, ele empreendeu rapidamente várias alterações no sistema institucional da Hungria. Primeira delas, ele modificou, lembram que o Bolsonaro queria, naquele delírio dele de fazer intervenção no Supremo Tribunal Federal, queria ampliar de 11 para 15 o número de ministros do Supremo? Pois o Orbán fez isso na Hungria. Aumentou para 15 o número de ministros da Corte Constitucional e aí indicou os dele, que formaram uma maioria favorável a ele. Segunda questão, ele reuniu um grupo de empresários amigos e comandou a compra de todos os veículos de comunicação que lhe faziam oposição fazendo jornalismo na Hungria. E isso foi rápido e foi paulatino, mas foi rápido. Durou 3 anos a partir desse mandato dele, que encerra agora com essa derrota nas urnas. E ele passou então a ter o controle de todo o sistema de mídia tradicional da Hungria, e aí começou a fazer intervenções autocráticas de manipulação das redes sociais. E a terceira questão, vocês lembram que um dos primeiros mega investidores desse sistema do neoliberalismo internacional se chamava George Soros, um húngaro radicado nos Estados Unidos, mas húngaro, que tinha fugido do regime comunista na Hungria antes da abertura da Cortina de Ferro, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Aliás, o Muro de Berlim, apesar de ser na Alemanha, ele começou a cair na Hungria, né? Porque a Hungria foi o primeiro país da Cortina de Ferro que criou uma possibilidade de abertura democrática por dentro. Então o George Soros era um húngaro
radicado nos Estados Unidos, se tornou um mega investidor. Quando a Hungria se redemocratizou, ele criou a Universidade da Europa, uma instituição de ensino superior dedicada, sobretudo, a altos estudos na área de ciências políticas, ciências humanas, mas também de ciência pura e aplicada, que tinha mais de 40 mil estudantes, e o Orbán tanto fez, tanto perseguiu essa universidade, que era um centro de conhecimento na Hungria, que o Jorge Soros acabou fechando a sua instituição no seu país, que representava uma volta dele à Hungria. E fez isso por quê? Porque o Orbán era amigo das trevas, né? Então, ele criou o que depois se espalhou pelo mundo a partir da extrema-direita italiana, né, a partir do plebiscito no Reino Unido, né, que retirou, né, a Inglaterra da União Europeia, né, e se refletiu no primeiro mandato do Trump nos Estados Unidos e na intervenção externa na eleição de 2018 no Brasil. Então, a vitória da oposição na Hungria, pondo fim à autocracia húngara e mandando para a aposentadoria esse criador da democracia iliberal, que é um paradigma que não existe, né? É muito relevante na nossa cena política, sim, e vamos ver o resultado disso na prática, na influência reduzida que os americanos terão, que o Trump terá aqui no Brasil na eleição de outubro. Pois é, uma república desse tamanho, né? Teve tanta importância simbólica nesse mundo que ela organizou em torno do Viktor. O pessoal está me criticando aqui, eu falando de Orbán. É igual eu falo Milley também, de vez em quando, é a força de um hábito ruim aqui. Mas vocês me perdoem por isso aqui, vou continuar repetindo, porque aqui não tem teleprompter para a gente ficar checando o acentozinho agudo o tempo todo, né, Lula? Ô Lula, vamos mudar aqui, claro. Vamos sair agora, vamos lá para o seu estado, vamos lá para o Recife. Vamos lá para Pernambuco. O que está acontecendo com o João Campos, rapaz? O João Campos, até bem pouco tempo atrás, até a última eleição, ele era o garoto mimado do campo progressista, embora a família dele de progressista tenha muito pouco, né? Lá enfim. Agora, ele está sendo demonizado lá, inclusive por conta de falas super esquisitas envolvendo até sigilo bancário de jornal. O que está acontecendo com o João Campos, Lula? Fábio, a campanha em Pernambuco, ela vive um momento muito interessante. O João Campos, que era isso que você falou, um jovem insensado como o futuro da política brasileira, muito simpático, muito ativo nas redes sociais. Agora, ele vestiu uma personagem que é politicamente errada e cujo figurino não cabe nele, né? Eu acho o João Campos vestiu a personagem de ente final de uma oligarquia política, o que na verdade não está correto. A família Arraes, o bisavô do João Campos era o Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco 3 vezes, foi uma das maiores lideranças populares do Brasil no século XX, perseguido pela ditadura militar, que se recusou a deixar o Palácio do Campo das Princesas depois do golpe militar e era temido pelos militares como se fosse uma conexão direta da União Soviética comunista com o Brasil. O Miguel Arraes, ele não era um déspota e não era um oligarca, muito ao contrário. Ele pôs fim às oligarquias sucroalcooleiras no Estado. O Eduardo Campos, pai do João Campos, foi um governador da nova política, foi um político de desempenho espetacular no Congresso em Brasília, juntando pontas de vários lados, foi vítima daquela tragédia aérea de 2014, que impediu a participação dele na eleição de 2014, que eu tenho absoluta convicção
teria um resultado diferente, não que ele fosse vencer, mas teria um resultado diferente, né, do que foi em 2014, porque o Eduardo Campos era um habilidoso negociador e não deixaria que na esteira daquela vitória de Dilma Rousseff e da derrota do Aécio Neves, o Brasil caísse naquele poço quase sem fundo, né, da democracia iliberal, de um PSDB que não aceitou a derrota e que levou ao golpe do impeachment sem crime de responsabilidade em 2016. Mas o João Campos agora está sendo confrontado com avaliações de governo, avaliações de mandato. Esta semana sairá uma pesquisa Datafolha em Pernambuco, eu acho que quinta-feira sai o resultado dessa pesquisa, e pelo que eu estou acompanhando, o que tudo indica, né, o que se falava é que ele seria eleito facilmente em primeiro turno, estava muito na frente da governadora Raquel Lira. A situação lá é de empate. Houve uma recuperação da governadora Raquel Lira nos índices de popularidade, há uma aprovação muito alta ao governo dela, e isso trouxe o João Campos para uma situação de igualdade. Agora ele está fora da prefeitura e começa a ter que responder a algumas mazelas de administração, e isso o pressiona demais. E aí vem a equipe de campanha dele. Coloca aí na tela, por favor, Alex, se você puder. Tem 2 prints de troca de mensagens entre aliados políticos de João Campos. Esse é o primeiro que mostra o que é o grupo. JC40, Espaço Democrático, é um grupo de WhatsApp integrado por 90 pessoas, quase. E esse grupo é integrado pelos principais gestores da administração João Campos. Aí tem o outro, Alex, você pode colocar o outro print que eu enviei, esse aí. Esse print forma aí, olha aí, eles estão falando, né? Esse Daniel Saboia é o gestor da empresa de administração municipal e que está falando que tem que quebrar o sigilo bancário de quem? De um jornalista, pode tirar, Alex, de um jornalista chamado Igor Maciel, que é o principal analista político do grupo Jornal do Comércio, que tem TV, que tem rádio, que tem um jornal na internet, o Jornal do Comércio do Recife, que é o principal veículo de comunicação do Estado. E esse Igor Maciel, ele tinha feito uma análise política na linha do que eu fiz aqui. E começou a ser perseguido pelo grupo político do João Campos, dizendo que tinha que quebrar o sigilo bancário, que tinha que expor ele e ligá-lo a um suposto gabinete do ódio que, na visão do pessoal do João Campos, existiria dentro do Palácio do Campo das Princesas. Então, a situação está nesse pé. O João Campos já foi a público desmentir isso, mas desmentir de uma forma meio tosca, desmentir de maneira insegura. Então, ele vive hoje um mau momento na política. Ele está pressionado e precisa mostrar se ele é tudo aquilo que se achava dele. E se ele é, de fato, né, essa personagem da nova política, ou se ele quer ser simplesmente um representante de uma oligarquia, e que de fato ele não é, porque a família Reis, a família Campos, não era uma família oligarca tradicional, mas ele está virando isso. O pai dele tinha um pendor também, né? Não se pode... As circunstâncias em que morreu, naquele avião, que ninguém até hoje sabe de quem era e tudo mais, enfim, junto com Aécio Neves, né? Quer dizer, morreu junto com Aécio Neves, não, porque o Aécio continua vivo, inclusive, mas enfim, a campanha era junto com a campanha do Aécio. Agora, eu vou pedir para o Alex rodar a vinheta da coluna, porque nós temos hoje a coluna, né, que está aí na Revista Liberta com informações super interessantes. Roda para nós a vinhetinha, por favor, Alex.
Essa vinheta é importante porque ela demarca um espaço aqui que o Lula vem editando, que é o espaço de todo o time do ICL. Todo mundo contribui com as notas que ele publica lá e essas notas estão qualificando muito a revista porque elas trazem informações realmente alentadoras. Eu diria para vocês hoje, sem medo de errar, que é a melhor coluna do Brasil hoje em relação aos conteúdos de informação, de novidade mesmo. E uma das notas que estão lá diz respeito ao tal barracão do Vorcaro e essa é uma coisa bem interessante. Imagina o seguinte, que tem quase R$1 bilhão, né, Lula? Quase 1 bilhão, são 700 e quase 800 milhões em CDB, 793 milhões, que ninguém reclamou. De quem que é esse dinheiro? Como assim o banco emitiu CDBs e as pessoas não aparecem agora para resgatar, Lula? Exatamente. Então, Alex, se quiser pode colocar os 3 prints aí das 3 primeiras notas da reserva e eu vou falando de cada uma delas. Essa é a primeira, investigadores próximos de desvendar o barracão de Vorcaro. O que é o barracão? O barracão era, voltando à política em Pernambuco, o barracão era aquela história da política do açúcar, né, dos engenhos, do voto de cabresto, em que os senhores de engenho emitiam moeda por meio de cadernetas, eles pagavam salário como se fosse um crédito anotado numa caderneta, e aquela caderneta só podia ser usada nas lojinhas, nos barracões das próprias usinas e dos próprios engenhos, ou seja, era um falso dinheiro e os seus funcionários só podiam consumir lá dentro. E era o que o Vorcaro fazia, em alguma medida. Ele pagava comissões, ele pagava suborno, ele pagava participações a algumas das pessoas do sistema político, do sistema judicial também, que o serviam por meio de aplicações nos CDBs falsos, superfaturados dele, em títulos, né, de CDB, entregava os títulos de CDB que ficavam dentro do próprio Banco Master. Resultado, há 193 milhões de reais em aplicações de CDB do Banco Master que até agora não foram reclamadas por nenhum CPF, por nenhum CNPJ e que estão lá. E o que é que os investigadores vão começar a fazer a partir de hoje? Vão fazer a apuração reversa, né? Vão para chegar a esses aplicadores finais. E quando chegarem a isso, seguramente ou eles vão atestar a corrupção de alguns personagens que já estão na mídia, ou vão surgir novos nomes nesse poço sem fundo da corrupção do Banco Master. A segunda nota dá conta de um tititi, de um zum, né, no nosso meio do streaming. A Netflix brasileira pagou R$500 mil a Suzane Richthofen, que foi a mentora intelectual do assassinato dos próprios pais em 2002, né, para que ela desse um depoimento para um novo documentário que vai ao ar no Netflix, que tenta fazer face à série Tremembé da Amazon. Eles viram que na série Tremembé, que a Suzane Richthofen, que a história dela é uma das pontas de maior audiência, aí o Netflix foi lá e fez uma coisa que não é ilegal, mas é absolutamente incomum, né, no mercado brasileiro, porque nos Estados Unidos, entrevistas são dadas mediante pagamento, muitos depoimentos são dados mediante pagamento, mas aqui não, nunca houve essa tradição. Só que o Netflix quebrou, né, essa tradição e criou um furdúncio nesse sistema do audiovisual brasileiro e hoje está começando um congresso em São Paulo de produtores de documentários e esse assunto é o tititi do momento, né? Tem o terceiro tema, que é o apóstolo Santiago, aquela enrolada liderança evangélica de uma dessas denominações neopentecostais. Ele se tornou o homem que conduz pela mão
o Eduardo Cunha na tentativa de retorno à Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha está afiliado ao Republicanos e é candidato a deputado federal agora por Minas Gerais, tendo por base a cidade do Fábio Panunzio, Uberlândia, né? Ele tenta ter votos ali no Triângulo Mineiro, né? E ele também se tornou franqueado daquela denominação quase religiosa Jovem Pan, né? Então, levado pelas mãos do apóstolo Santiago. Que maravilha. Uberlândia, minha cidade, Valdemiro Santiago, né? Valdemiro Santiago. Uberlândia sempre dando notícias assim, alviçarias para a extrema-direita, né? É uma cidade que quase 1 milhão de habitantes, mas com a mentalidade de uma corrutela do interiorzão do país, né? De um enclave qualquer lá na Casa do Chapéu. Exatamente. Ô Lula, tá bom, um abração para você, bom dia, boa semana para nós, a gente se fala na quarta-feira então. Grande abraço, Fábio, grande abraço a quem está conosco até aqui, até quarta-feira. Muito bom. Pessoal, eu ainda preciso dar mais alguns detalhes para vocês aqui sobre essa história da relação entre o Papa e Trump, porque o Trump, depois de ameaçar, né, cercar o Estreito de Hormuz, fazer ele próprio o seu bloqueio para agravar a situação dessa guerra louca que ele inventou, ele agora está brigando com o Papa, tá? Com o Papa Leão. E o Papa está um leão com ele, literalmente, tá bom? Olha aqui a manchete para vocês. O Trump ataca Leão XIV. Não quer um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos. Não quer. Tá de bode com o Papa aí, o grande ditador, o reizinho, o reizola do planeta. Diz aqui a nossa matéria, uma crise que ganha contornos cada vez mais dramáticos, o presidente Trump foi às redes sociais nesse domingo para criticar abertamente o Papa Leão XIV. O que ele disse? Disse o seguinte, o Papa é fraco no combate ao crime, péssimo em política externa. Ele fala sobre medo do governo Trump, mas não menciona o medo que a Igreja Católica e todas as outras organizações cristãs sentiram durante a Covid, quando prenderam padres, pastores e todos os outros por realizarem cultos mesmo ao ar livre, mantendo o distanciamento social, foi o que disse o Trump. Ele também invocou o sentimento religioso americano e comparou o Papa com o irmão dele. Ele falou, gosto muito mais do irmão dele, do Luiz, porque o Luiz é totalmente apoiador do Trump, ele entende a situação, o Leão não. E o Papa respondeu, tá? O Papa disse que não quer polemizar com ele, não, e não vai falar nada, apenas quer encerrar a guerra que ele inventou, tá bom? Então é isso aí, mais uma polêmicazinha, né? Envolvendo aí Trump e o Papa. Será que o Trump vai fazer um bloqueio naval ao Vaticano também? Não é muito difícil cercar o Vaticano, né? Basta botar ali um camburão na porta da Via Romana. Pessoal, e o Peru? O Peru vai de novo às urnas, né? O Peru que é um país que se perdeu assim, em tantas idiosincrasias da sua democracia tão frágil, tão tenra, né? Já vai de novo às urnas buscar outro presidente, tá bom? Tem 35 candidatos dessa vez disputando as eleições, nenhum deles é favorito, tá? De tão fragmentado que está o sistema político peruano. É matéria do Brasil de Fato que está reproduzida aqui no nosso site, contando para a gente que ontem o Peru iniciou o processo de escolha do novo presidente e havia apatia, um clima de apatia, tamanho é o desgaste com essa instituição e de incerteza. Sentimento fruto de anos de turbulência marcados por sucessivos escândalos de corrupção. O Brasil contribuiu muito para esse clima, as empresas brasileiras, né? E processos de impeachment que abalaram a confiança dos cidadãos na instituição. Já nem sei mais quantos presidentes do Peru teve nos últimos anos, acho que foram 8 nos últimos 5 anos. Vamos ver aqui. A instabilidade é evidente. Desde 2018, há 8 mandatários, exatamente, resultado de um ciclo de interrupções democráticas. O Congresso foi protagonista dessa desordem, destruindo 4 líderes, ou destituindo 4 líderes e forçando a renúncia de outros 2. Foram 6 no total, né, empichados pelo Congresso. Diante desse cenário fragmentado, com 35 candidatos, nenhum favorito isolado, analistas consideram essa eleição uma das mais difíceis de prever em toda a história peruana. Então, sorte para os nossos amigos do Peru aqui na escolha desse que provavelmente também vai durar pouco, porque já é uma tradição no Peru. Tomou posse, é deposto ou cai de qualquer maneira, tá? É isso, fechamos aqui a segunda. Eu quero convidar vocês hoje, olha, lembrando aqui da nossa enquete, tá? Vamos ver como é que nós captamos isso aqui. Não ficou muito diferente lá do comecinho, né? Quem é que está ganhando a guerra no Oriente Médio?
para 53% das pessoas que nos assistem, para você inclusive, é o Irã que está vencendo. Para 44%, essa guerra não pode ter vencedor. E os outros 4% dizem que os Estados Unidos estão ganhando a guerra. Eu não sei de onde esses 4% tiraram isso, francamente, tá? Antes de sair, deixa eu dar uma novidade para vocês aqui agora, do nosso público. Olha aqui, olha. Primeiro, vai para a China, Eduardo, o replay está liberado, tá? Você pode assistir, esse documentário ficou espetacular. Eu diria até que de toda a trilogia aí do Eduardo, Cuba, Argentina e China, esse da China foi disparado o melhor dos documentários. Então não perca, vai aqui no despertasl.com.br, ali, e aí você pega o link para assistir, vai para a China, Eduardo, tá bom? E logo, logo tem novidades em relação à China, hein? Que o Eduardo vai anunciar daqui a pouquinho na passagem por N1. E agora, terminando a nossa audiência, 25.328 pessoas nos assistindo aqui agora. Grazie mille, muito obrigado para você. E logo atrás da gente, 3 mil seguidores a menos, vem aí Jovem Pan, depois CNN, com quase 10 mil, Rádio Band News FM com 7 mil, e nós na ponta de novo, que é uma sensação para nós muito boa. E muito obrigado a você que nos faz sentir essa sensação, tá bom? Amanhã às 7 da manhã estamos de volta aqui para passar esta segunda-feira e o restante da semana. Um abraço para você, obrigado pela audiência. A gente se vê às 7 horas. Tchau. As maiores plataformas digitais do mundo moldam os rumos do Brasil. E nenhuma delas é brasileira ou sul-americana. A Rede Globo podia ter feito uma, os grandes bancos podiam ter feito, o Estado podia ter feito, mas nenhum deles fez. Agora, nós estamos fazendo. Estamos trazendo para o país a tecnologia mais avançada disponível hoje no mundo, para construir sob leis e interesses brasileiros a nossa soberania digital. No dia 28 de abril, às 20 horas, divulgaremos todos os detalhes. Não deixe de assistir e participe desse momento histórico.